Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Mello, sou diretora de eventos da Liga Acadêmica de Empreendedorismo Odontológico da Unifal Articulare e estamos começando mais um Articulis Podcast. Roda a vinheta. Articulis Podcast. Bom, pessoal, hoje então nós estamos aqui com o Dr. Luciano Majewski Mortari. Ele é graduado em odontologia pela Universidade de Passo Fundo. Ele tem área de atuação na ênfase em ortodontia e também é delegado regional do CRO do Rio Grande do Sul, na região Médio e Alto Uruguai. Ele também é administrador de um grupo de odontologia acadêmica no WhatsApp com mais de 1.000 membros. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Luciano. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre o seu trabalho. Pode ficar à vontade. Boa tarde, prezada Stephanie. Um grande prazer, uma honra estar aqui sendo convidado pela Unifal, na pessoa da professora doutora Amanda Beatriz Freitas. Estamos lisonjeados e gratos a essa oportunidade de compartilhar conhecimentos e poder fazer uma formação dentro da saúde bucal. Com certeza. A gente agradece muito a sua presença. E agora a gente vai começar com algumas perguntinhas, certo? Perfeito. Doutor, você sente diferença na odontologia, não só de técnicas, materiais, equipamentos, desde quando você se formou para hoje em dia? Se sim, quais as principais diferenças dentro da carreira na odontologia diante de todos esses anos? Desde que eu me formei, eu percebo uma transformação muito grande e significativa na odontologia clínica prática. Não apenas nas técnicas, materiais e equipamentos, mas também numa abordagem no cuidado ao paciente. Num tempo atrás, antigamente, nós tínhamos uma ênfase curativa muito objetiva, que eram as extrações em grande escala dos pacientes, numa forma curativa de colocar dentadura. O Brasil hoje ocupa um espaço e um destaque no sentido de ter o maior número de desdentados do mundo. Então, naquele tempo lá atrás, quando eu estava na escola e depois até na pós-graduação, a gente sentiu. E aí, no mais recente, começou a se ter um cuidado e um foco maior na parte preventiva e educação em saúde bucal. E isso é muito importante para a conservação e preservação do elemento dental. E a introdução de materiais biocompatíveis e mais estéticos, resinosos, com odontologia digital, isso fortaleceu sempre o melhor cuidado à saúde dos pacientes, inclusive no âmbito público. E a gente começou a crescer muito nesse sentido, até para mudar a cultura do país, no paciente, ao seu cuidado, na escovação básica, e depois a visita ao dentista a cada 6 meses, 1 ano, e ter um amplo e mais atencioso cuidado à sua saúde bucal. Isso aí também somou-se a uma ampliação do paciente no sentido de tratamento, onde outras áreas também foram envolvidas, e nós hoje temos proporcionado um atendimento holístico eficaz, com resolutividade, numa situação mais integral com outras áreas. Com certeza. Eu acredito que é bem possível visualizar esse perfil que a odontologia tem hoje em dia de uma multidisciplinaridade, certo? Com várias áreas entre a medicina, até fisioterapia, a gente pode observar, né, alguns profissionais. O paciente é visto como um todo hoje, né? A gente Sim, com sabe certeza. que hoje muitas medicações do hipertenso, diabéticos e outros que são controlados diariamente,
eles têm algumas alterações na mucosa bucal. Então, essa interligação é muito importante. Nós sabemos também que a quimioterapia, ela traz efeitos à parte óssea, e aí restringe a questão dos implantes. Então, uma anamnese, um exame clínico, num prontuário bem realizado, ele vai nos permitir lá na frente, ou antes já, no plano de tratamento, o que é possível, para nós não termos insucesso. É muito importante ter essa situação. Então, a gente começa a pensar o paciente num todo, e começa a educar ele, a ensinar ele, a fazer assim da melhor forma possível, que ele tenha qualidade de vida e qualidade de saúde bucal também. Os seus dentes restabelecidos, numa reabilitação, e isso faz com que ele consiga mastigar melhor, ter uma digestão, e o aparelho estomatognático consiga funcionar bem. Sim, com certeza. É muito interessante ver essa evolução da odontologia, né? Com essa maior preocupação com o paciente, não só como uma boca, sim como um indivíduo como um todo. E o próprio diagnóstico aí que nós crescemos muito na parte de ATM, de disfunção, isso faz com que a gente tenha caminhos a seguir para amenizar, às vezes, dores orofaciais. Isso faz com que o paciente também se sinta mais protegido, e existem outras cirurgias que também são na parte da articulação temporomandibular, onde os pacientes às vezes são acometidos e eles conseguem mastigar melhor, ter um sono melhor e ter uma mastigação mais qualificada. Sim, com certeza. Agora, mudando um pouquinho o foco da conversa, você chegou a estudar um pouco sobre as estratégias de comunicação nas mídias sociais, certo? Na sua visão, qual seria o papel das mídias digitais para o profissional de odontologia e para as instituições atualmente? Na verdade, desde que eu comecei a atuar profissionalmente como cirurgião dentista, eu sempre dei uma ênfase e um aprimoramento na questão de comunicação. E isso foi lá na década de 90. Então, a gente sentar, conversar, explicar o tratamento para o paciente, né? Às vezes, a perda de um elemento dentário pode, ao longo dos anos, comprometer toda aquela hemiarcada, todo um lado da mandíbula ou da maxila. Isso fez com que eu, ao longo do tempo, me aperfeiçoasse muito nessa situação. E, com isso, eu consegui espaço em escolas, instituições, entidades, para proferir palestras educativas preventivas. Com isso, na minha região, veio a Universidade Federal de Santa Maria com um campus e abriu o curso em gestão TI. Era tudo o que eu queria. A gente já tinha uma ligação, um acompanhamento, né, das redes sociais, das mídias, e isso fez com que eu me aperfeiçoasse e me especializasse. Então, as mídias digitais hoje, elas desempenham um papel crucial na comunicação entre o profissional da odontologia e os seus pacientes. Então, quer dizer, permite que um dentista compartilhe informações de tratamentos. Muitas vezes a Stephanie faz endodontia e o paciente não sabe, mas ela posta lá no seu Facebook, no seu Instagram, e ela vai ser acompanhada por um grupo de seguidores. Então, muitas vezes tem alguma questão que alguém tenha dúvida, e ela vai passar, Stephanie, valiosos detalhes em cuidados nessa especialidade. E aí nós poderíamos abrir para outras dentística, periodontia, né? Então, são situações que vai ser feita uma comunicação. E ela, na verdade, as mídias digitais, elas promovem um serviço muito grande de divulgação e elas comunicam
né, com a comunidade, uma conexão muito forte. O profissional tal é identificado por aquela área porque ele posta sequências de tratamento e tem uma atualização constante. Eu vejo, assim, que até para as próprias instituições sociais, instituições universitárias, é um meio de comunicação fantástico. São ferramentas poderosas hoje, essa comunicação, e eu acredito que o dentista deve se enganjar no conhecimento de poder divulgar o seu trabalho, aquilo que é permitido, né? Então, tudo é de uma maneira de construir uma marca forte e confiável no mercado. Nossa, sim. Hoje, eu vejo atualmente as mídias digitais como uma forma de portfólio, de certa forma, para qualquer tipo de profissional, principalmente na odontologia, né? Hoje em dia, acaba que muitos pacientes e até profissionais conhecem outros profissionais através das mídias digitais, de Instagram, até canais no YouTube mesmo. Perfeito. Veja o seguinte, um acadêmico de odontologia se forma e vai trabalhar no 10º andar de um edifício comercial, na sala final de um corredor. Ele não tem placa na frente, na rua, ele não tem muito contato, muitas vezes, com pessoas, ele fica restrito a uma parte que não tem a visibilidade. Se ele tem mídias sociais, se ele tem uma divulgação do seu trabalho, ou até aberto a perguntas daquilo que ele faz, no seu próprio perfil, ele vai ter uma comunicação muito grande. E a gente tem que tomar cuidado disso, e essa nova geração, já de 2000 para cá, se bate muito nessa tecla, que o dentista não pode ficar no seu quadrado, do seu consultório, do seu equipo, com seus instrumentais, com a sua autoclave, com a sua secretária ou auxiliar de saúde bucal, ali lhe acompanhando, ele não pode ficar só aí, ele tem que abrir, e o trabalho dele hoje tem que ser divulgado de uma forma ética, correta, mas as mídias estão aí, e eu sempre digo para quem me pede, que comece devagarinho no seu perfil, resgatando seguidores, tendo uma certificação de confiabilidade, e isso vai fazer com que ele vá crescendo e tomando uma confiança de um público em geral e dos seus clientes também. Às vezes tem gente que paga, eu meio discordo disso. Hoje, atualmente, aqui, nós estamos em novembro de 2024, aquele tráfego pago, patrocinado, ele não tem mais efeito em cidades abaixo de 10 mil habitantes. Vale muito mais o boca a boca, o trabalho bem feito, realizado, do que ficar pagando para o pessoal divulgar. Então, eu acredito muito nisso, que se cria, sim, canais de gestão, de marketing, logística e publicidade pessoal, bem tranquilo, naquilo que podem fazer, façam. Até ensinar a escovar, vai ter grande resultado e eficácia. Com certeza. Falando em confiabilidade, o senhor tem alguma questão que você acredita que não seja de bom tom ao ser colocado em uma rede social? Falando em profissionais da odontologia ou até estudantes. Nós estamos hoje numa situação bem delicada a nível de Brasil. Nós temos uma crescente evolução da parte de harmonização orofacial. E aí existem muitas situações que estão extrapolando o uso daquilo que é a área da atuação do dentista. Então, a gente muitas vezes pensa que ter mais calma, tranquilidade, serenidade e profissionalismo nessa área seria muito importante. E às vezes isso não ocorre. É mais essa área hoje que tem dado uma dor de cabeça muito grande para o pessoal que controla e que fiscaliza, e a gente nota aí que às vezes são prometidos resultados
que não se alcança, ou seja, é uma beleza desenfreada que se busca e não se bota limite. E nós temos outras áreas que também fazem harmonização, inclusive corporal, tipo biomédicos são autorizados a fazer, e a gente fica numa situação meio que delicada, porque é fácil postar resultado antes e depois para aquele paciente. Aí chega um outro e gostaria de também atingir esse nível de resolutividade, e às vezes não é possível. Às vezes é pela qualidade da derme, da epiderme, o histórico do paciente, são seus exames hematológicos, são a sua glicemia, seu colesterol, seu triglicerídeo, a sua saúde sistêmica em geral, que pode alterar o resultado ou não chegar àquele resultado. A própria ingestão de água, uma coisa tão corriqueira que a gente tem aí, que se deve tomar tantos litros de água, de acordo com o peso corporal, e isso aí as pessoas não cumprem, então não atingem. Aí eu já penso assim, que o profissional que coloca grandes tratamentos com resultados, ele se desafia nos próximos a cumprir aquele mesmo papel, e às vezes isso fica, né, meio que uma propaganda enganosa, entre aspas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que uma restauração oclusal, MOD, isso são situações mais simples, e até para que possamos atingir o objetivo de sucesso. Com certeza. Eu acho que é uma questão de até de criar expectativas, né, no paciente, expectativas que não podem ser cumpridas, talvez. E aí nós temos que discernir, como clientes e consumidores, o que está sendo colocado nas mídias. Isso aí a gente tem que ter esse papel aí muito importante, né? De ver que isso aqui pode dar, isso aqui não pode dar no caminho, né? E a gente está vendo que quem tem sucessos aí vende só coisas que é mil maravilhas. Né? Inclusive dentistas, que são especialistas em harmonização, desejo sucesso a todos, né? Mas temos observado algumas situações bastante delicadas nesse sentido, inclusive com óbito de pacientes. Isso não tem volta, né? Pelo efeito anestésico, tudo, ou que haja alterações, as intercorrências em harmonização têm ocorrido muito, e todo cuidado é pouco, né? E começar devagarinho com o básico, saber os produtos, ter uma formação, tanto se fala em especialização nessa área, né? De harmonização, é importante ter isso. Às vezes um cursinho de final de semana, de 2, 3, 4, 5 dias, não vai te dar, assim, a garantia que tu sabe bem que tu pode sair fazendo, né? Sim, e às vezes tem que ter suporte de ressuscitação, isso é também importante, né? Sim. Acho que é uma questão de discernimento tanto do paciente quanto do profissional, certo? Sim, e tenho observado uns recém-formados se aventurando nessas áreas. Eles muitas vezes não têm nem o básico bem pronto, né? Mas eles querem seguir caminhos audaciosos. E a odontologia, assim, por mais que se queira que todos tenham o melhor e que ganhem dinheiro financeiro, não é do dia para a noite. É uma caminhada longa. E hoje em dia, com o número de profissionais, é mais longo ainda, né? Sim. Então, a gente tem que ir com calma. Às vezes, não querer ganhar é complicado, às vezes, o que eles prometem fazer. Blefaroplastia, por exemplo, né? Isso tem dados aqui no Rio Grande do Sul, deu vários casos de intercorrências. Às vezes, no bom sentido e boa intenção do profissional cirurgião dentista fazer, mas ele não teve resultado e aquilo ali piorou mais ainda, né? E ocorrendo uma discrepância, né, facial. Realmente. Hoje em dia a gente consegue ver diversos resultados, né? Sendo eles positivos ou negativos. Doutor, você acredita que hoje em dia é possível ter sucesso sem a mídia digital, ou então o sucesso do profissional depende das mídias digitais? Embora seja possível ter sucesso sem
presença digital forte, hoje em dia, nós entendemos que o sucesso na odontologia está cada vez mais ligado à capacidade pessoal de cada profissional se comunicar e se conectar online e verbal com seus pacientes. Então, as mídias sociais, elas ampliam o alcance do profissional e elas fazem com que ele tenha uma permissão de destaque no mercado tão competitivo que nós temos hoje. Então, é muito importante isso. E também tem um detalhe, que as mídias sociais, elas têm uma extensão do trabalho realizado diariamente. Precisamos que a qualidade do atendimento e o relacionamento pessoal com os pacientes são fundamentais. E aí, após, vem todo esse trabalho de divulgação. Com certeza. Sempre focar no trabalho e no que você está proporcionando para o paciente, mas eu realmente acredito que hoje em dia as redes sociais são uma das melhores formas para se, de fato, dialogar com o seu paciente. O paciente que não te conhece, ou então mostrar qual é o seu trabalho, certo? Verdade, bem esse caminho mesmo. Agora eu quero falar um pouco sobre o grupo de odontologia acadêmica BR. Queria saber como ele surgiu, como foi essa ideia, como ele funciona. O grupo WhatsApp Odontologia Acadêmica Brasileira, ele surgiu de uma necessidade de unir de forma educacional estudantes e profissionais interessados em promover a educação continuada em saúde bucal. E, na verdade, ele proporcionou trocas de experiências entre diferentes colegas e em diferentes instituições, porque nele tem vários professores e eles colocam, né, a sua experiência com certos materiais e qual é o procedimento que tem que ocorrer. Muitos utilizam ele em situações de emergências. Às vezes os pacientes chegam, agora, acredito que foi segunda-feira, uma periimplantite, a colega pediu com urgência, que deu um insucesso, foi domingo, aliás, insucesso num caso de um paciente que foi implantado, e ela pediu artigos e medicação, e o grupo serviu para isso. Eu comecei devagarinho, que aqui na minha região, com poucos colegas, mas assim, num espaço curto, ele foi crescendo, já passou de 200, 300, 400, 500, 600, veio a pandemia, e atingimos hoje a marca de 1.024 adicionados. Ele tem um sentido muito colaborativo, ele quer ajudar as pessoas, ele quer informar as pessoas. Atualmente existe a divulgação do CIOSP, então ali tem formulários de inscrições, tem a programação, tem informações muito valiosas para que as pessoas possam se orientar. E isso vai lá, agora há pouco tempo teve o Congresso da Bahia, tem pessoas que vão, tem pessoas que procuram se informar pelo site, o que está acontecendo lá, tem um do Pernambuco, do Ceará, e nós ficamos muito felizes que isso tem contribuído muito para os colegas. É nesse sentido. Muitos me pedem livro. Nós formulamos esse ano aí um link com um grupo do Centro-Oeste e do Rio de Janeiro, especificamente, e nós temos um link aí que tem milhares de livros de odontologia. Então, se eu consigo passar um livro para um colega, às vezes acadêmico, discente, ele é uma economia, ele vai ter digital no celular, ou no tablet, ou no computador, mas é uma economia de 400, 500, 600, tem até de R$900. Então, quer dizer, a gente tem esse link, quando alguém pede,
farmacologia, o TIPS do IRATA, a gente consegue passar, a pessoa aprende de uma forma formidável e com o benefício de ser gratuito. E aí, nesse sentido, o grupo se fortaleceu. Eu tenho acompanhado, assim, várias pessoas que têm se formado, inclusive na pós-graduação, e têm utilizado muito o grupo para trocar ideias, colocar pesquisas, às vezes de mestrado, e cada vez mais o grupo se fortaleceu. Do nada, assim, que era só para a gente se comunicar e tal, virou uma relevância nacional, e inclusive eu fico muito feliz com professores aí da nossa história da odontologia brasileira. Com certeza. Eu acredito que esse grupo seja uma ótima fonte de atualização, inclusive para profissionais formados há bastante tempo, para estudantes. É muito interessante, inclusive, esse link que o senhor citou. Eu acho que seria realmente de grande ajuda, principalmente quando às vezes a gente não sabe muito bem onde procurar, onde ter acesso a algumas informações, e poder discutir isso com pessoas que já têm mais experiência, ou até mesmo que não tiveram acesso a algumas informações, seja de grande relevância. Sim, é bem verdade. E aqueles que se formaram há algum tempo, eles vão acompanhando o grupo, às vezes até no silêncio, mas eles ficam atualizados. Tem pessoas, por exemplo, assim, que agora os canabinoides na odontologia. Que situação que é essa, né? Então a gente tem ali, às vezes tem uma live, às vezes tem uma informação que é passada no Instagram, no que é usado na odontologia, mas os cannabis estão entrando aí num formato de fitoterápicos e de tratamento ao paciente uma larga escala, porque às vezes a pessoa não quer ir para o químico, né? E é Sim. permissível, é legal tudo, né? Então, a gente consegue atualizar os mais antigos, né, do grupo. Tem a odontologia do esporte, os protetores bucais, evitar fraturas, tanto maxilares, mandibulares e nos dentes, o impacto. Então, nós temos hoje colegas cirurgiões dentistas especialistas em odontologia do esporte, e eles atuam em clubes de futebol profissional. Então, isso mostra o porquê da odontologia estar tão ligado às atividades esportivas e como ela é de prevenção de males piores naquilo que a pessoa pratica, tipo dos boxeadores, os lutadores de artes marciais, inclusive que vão para a Olimpíada, vão para o Campeonato Mundial, né? Hoje se fala muito em fazer o protetor bucal personalizado para que a pessoa não tenha nenhum problema nos seus dentes em qualquer situação que possa ocorrer durante a competição. Com certeza. Eu acho que, inclusive, acredito que um dos propósitos do grupo acabam caindo um pouco no que a gente comentou no início da entrevista sobre a prevenção, né, e o desenvolvimento da odontologia durante todos esses anos, e como que a odontologia se desenvolveu. Na verdade, nós temos, assim, vários especialistas, professores de odontopediatria. E a parte de prevenção, ela é muito enfatizada, inclusive com as intervenções minimamente invasivas, que é preconizado pelos professores mais top do Brasil, em que se não tira todo o tecido desmineralizado e se tenta remineralizar o dente com os novos hábitos e um controle de acompanhamento. Então, isso também faz o sentido de preservação do tecido dentário de leite da criança e que não se faça, né, a extração precoce e nem a endodontia shake. Então, a gente também tem no grupo várias situações em que se preconiza muito a prevenção. Nós temos também essa questão que é muito debatida no grupo, até o Estado de São Paulo agora vetou, né, que era extinguir o amálgama, daí o governador não assinou, o amálgama continua na rede pública sendo utilizado,
porque nós temos um índice de cárie muito grande em periferias, em vilas, guetos, onde as pessoas às vezes não têm a resina, os materiais top, né, até porque essa é uma parte que cresceu muito, né, os fotopolimerizadores, e não dispõe, daí o amálgama para posterior ali vai resolver com bastante eficácia, né, e é no sentido também de manter o elemento dental. Sim, com certeza. Eu acho que, ainda que existam todas essas evoluções na odontologia, a gente também tem que pensar no contexto social, né? Que as pessoas não estão inseridas. Exatamente. Na verdade, essa questão hoje que é muito falado, né, no cuidado, a gente nota, assim, que o cidadão, ele tem muita orientação dos consultórios particulares, dos profissionais que estão mais atuando em clínicas, porque na rede pública não se tem muito essa ênfase, né, diante dos 5.500 municípios aproximados, né, do Brasil. Então, eles não têm esse espaço todo, muitos têm, é excelente trabalho, mas a gente precisaria ter, no mínimo, mais da metade dos municípios tendo uma atuação eficaz em escolas, APAES, creches, né, que é a escovação supervisionada, fazendo palestras. Eu acredito que no consultório particular tem muita base dessa situação, até para que o tratamento tenha uma preservação e uma longevidade. Tem que ensinar a escovar, usar fio dental. Entende? Então, são situações mais pontuais. Com certeza. E é bem importante, né, ter essa visão. Verdade. Doutor Luciano, quais as principais dificuldades de administrar um grupo com tantas pessoas, principalmente pessoas que têm tanta bagagem de conhecimento? Administrar um grupo, e eu tenho outros também, num número expressivo de adicionados, mais de 1.000, ela gera um desafio significativo. A gente tem que manter uma comunicação clara, fluida entre os membros adicionados e garantir que todos sejam ouvidos, tenham vez e voz em suas propostas, em suas ideias, e lidar com diferentes opiniões e expectativas, num formato bem democrático. É fundamental estabelecer uma liderança colaborativa, dizer assim, eu sou o administrador. Eu sofri um tempo atrás com uma situação que o pessoal queria comercial. Não, a gente não tem esse intuito, né? A gente não quer abrir espaço também para isso, assim, mas não de forma exagerada. Então, quando acontece isso, eu chamo no pessoal, digo, ó, observa isso, observa aquilo e tal, mantém um diálogo, entende? Então, a gente também não permite muito que se entre política, que não seja da odontologia. Se fala muito direita, esquerda e tal, mas a gente não gosta muito que entre nesse debate. E quando for para a odontologia, sim, nós tivemos agora eleições municipais, a gente permitiu que os colegas cirurgiões dentistas tivessem uma divulgação dentro do grupo, bem tranquilo aquilo que propuseram, né, que é defender a classe, defender a odontologia, defender o piso nacional de cirurgiões dentistas. Nós temos muito integrantes aí que irão na caravana para Brasília agora no mês de novembro, e é uma situação que nós temos que acolher, dar espaço, para que todo mundo tenha consciência disso, que o piso ele tem que ser defendido e tem que ser cumprido nos municípios. Nós estamos tendo uma realidade aí do Maranhão, Amapá, Acre, Amazonas, R$ 1.800 para um cirurgião dentista 40 horas, processo seletivo. 2.200, 2.600. Aqui na minha região, aqui, é R$ 2.700 para 40 horas. Nossa, aí ganha mais isso, um adicional, 13.200, vai. E tem colega do interior, estrada de chão, aceita, né? Então, o grupo, ele tem esse espaço também. Eu acredito que é um ambiente de respeito, de inclusão, e além de implementar estratégias eficazes
para a organização das tarefas que cada um tem, que é a melhor odontologia, que é acompanhar a tecnologia, evolução e manter o respeito no grupo. Com certeza. Eu acredito que seja bem importante dar espaço, mas também entender o que dizer, o espaço em si, quais são os objetivos de estar ali, né? Limitar, sim, questões que fogem do foco do grupo, né? Tem uma discriminação no grupo lá e tal, assuntos de odontologia, artigos, TCC, novas tecnologias, novos equipamentos. Então, há um debate grande nesse sentido, né? Sim. E isso é legal. E como funciona o grupo? Tem alguma restrição? Ou então qualquer um pode mandar ali a qualquer momento alguma informação que acha interessante? Não, ele é aberto, o grupo ele funciona aberto, né? Ele funciona aberto. Eu dou espaço, assim, para 24 horas as pessoas, né? Claro que nós temos que também entender, né, que a partir de certo horário, se não tiver relevância a postagem, eu acho que a pessoa também não pode ficar colocando, né? Então, eu às vezes abro, eu tenho que apagar a mensagem para todos, bem tranquilo, às vezes vem mensagem que é errada, um pagamento lá, um comprovante, um Pix, eu pego e apago, tô enganado, tranquilo, né? Eu já tive que deletar colegas, infelizmente, eles não entenderam, me postavam 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, postagem de cirurgias cruentas, com sangue, pacientes fraturados, não é isso que o grupo quer ver, né? Isso aí é para uma especialização, lá no slide, lá na tela, lá, tudo bem, quer ensinar, ensina, né? Mas não para um grupo e não todo mundo compactua. Até porque algumas imagens, elas nem podem ser divulgadas, né? E aí a gente já, até para ajudar o colega, né? A gente pega e faz um trabalho educativo, pedagógico, é para ele entender como é que posta, né? Então, a gente tem grupo de família, tem grupo de política, tem grupo de futebol, tem grupo lá dos colegas, aí cada grupo tem um setor diferente, mas nesse aí o foco é mais odontologia. Tem ocorrido muito mesmo, a venda de consultórios, a venda de equipamentos, e a gente também abre espaço para isso, né? A gente sabe que naquela região, mais certo seria naquela região, mas como eu tenho no grupo pessoas dos colegas cirurgiões dentistas que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa e na Austrália, então a gente não pode dizer assim, eu vendo aqui em Betim um balcão padrão de mármore e tudo, é mais localizado ali naquela região, a cidade mesmo, né? Quer divulgar, mas uma vez vai, tudo bem, 2 vezes vai, na terceira eu digo, olha, tu tem que vender aí no teu local. A pessoa está até apertado financeiramente, tem acontecido muito, vender foto, vender algum material que não esteja usando e que precisa de vigilância sanitária para renovação do alvará, a pessoa quer se desfazer, desapego, né, bota para vender, e tem acontecido muito, vender em clínica total, então a gente coloca, dá espaço, só não exagera, né, não exagera, porque daí eu chamo no pessoal e às vezes eu excluo mesmo, né, a postagem, né. Sim. Bem tranquilo. Doutor, agora sobre a sua atuação no CRO, você é delegado regional, certo? Sim. Eu queria entender um pouquinho sobre qual é o papel de um delegado no CRO. Não, realmente isso foi uma preocupação que nós sempre tivemos em ajudar os colegas cirurgiões dentistas naquilo que a gente pode. Tipo assim, preciso alguém para dar uma olhadinha no meu compressor, drenar. Quando cada dentista tem o seu consultório, normalmente terá um, né? Então, assim, quem que faz? Aí eu indicava um, indicava outro e tal, a gente dava um assessor, deu um problema no meu foto. Então, quem que faz, quem que não faz, quem que é garantido. Então, a gente dava esse suporte muito grande. A partir disso, eu tive uma visibilidade muito grande na região e no estado. Eu ia muito a congressos, muito a cursos nas capitais, que era Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo. E isso aí nos colocou, assim, numa situação de ser delegado regional a partir do ano de 2017. Eu já era representante desde que me formei, representante municipal aqui na minha cidade.
E ser delegado tem um papel vital, né, na representação dos profissionais, dos colegas cirurgiões dentistas da minha região, junto à autarquia em Porto Alegre, inclusive junto, no meu caso, ao CFO. Então, ele atua sendo um elo entre os dentistas e o Conselho Regional, promovendo ética profissional, fiscalizando as práticas odontológicas que cada um faz, defendendo os interesses dos colegas, né, da classe, e, além disso, ele participa, o delegado, ativamente das discussões políticos, públicas, relacionadas à saúde bucal, queira nos conselhos municipais de saúde, no qual eu sou convidado, e queira também nos debates da autarquia lá em Porto Alegre, quando eu sou chamado, ou pelo Zoom, que nem nós estamos, que a gente tem a participação na reunião. Entendi. Existe um tempo de mandato? Como que funciona? As eleições do CRO, elas são a cada 2 anos. Então, por exemplo, nós tivemos ano passado, em outubro. Nós teremos eleições em outubro de 2025. Concorrem os candidatos e a gestão que ganha em outubro, ela assume em 1º de janeiro. E em janeiro ela escolhe, no nosso Rio Grande do Sul, são 26 regionais, 26 delegados. E ela escolhe em cada região quem vai parceiro naquele mandato, naquela gestão. Então, nesse mandato atual, ele foi deferido a minha presença, e aí em janeiro eles nominaram, foram para a plenária, e em fevereiro veio a portaria que me faz delegado regional da região médio Alto Uruguai, Rio Grande do Sul. Eu me sinto lisonjeado por ocupar esse cargo, mas no sentido, assim, muito comprometido e com uma responsabilidade muito grande de fazer um trabalho de ajuda aos colegas da minha região, do estado, e com o grupo para o Brasil todo, porque eu procuro não deixar ninguém na mão. Não, com certeza. Imagino que ser delegado regional do CRO tenha seja uma responsabilidade muito grande, né? O que eu tenho observado muito, assim, ao longo desses anos, é que o cidadão, a cidadã, colega cirurgião dentista, que pensa em ser ou pleiteia em ser no seu estado, na sua região, assim como o conselheiro do CRO também, ele tem que ter tempo e dedicação. Ele tem que ter tempo. Eu tenho para clínica, eu estou fazendo pós, eu estou meio comprometido, eu estou freelance lá, aqui. Às vezes não tem o tempo que precisa. Porque o pessoal, assim, me pede sábado, domingo, sexta de noite, sábado de noite. Não tem dia, assim, que a gente fique sem tarefas, né? Então, a gente sempre tem uma situação ou outra para poder dirimir dúvidas, dar caminhos e colocar os colegas a par do que acontece. Não, isso é bem interessante mesmo. Eu acredito que a partir do momento que você se coloca naquela responsabilidade, tem alguns deveres, né? Principalmente por ser um cargo de representação. Exatamente. E às vezes são situações que tu bota num conselho municipal de saúde em que o dentista não receba o certo, o valor correto, que é o piso, você já entra num desgaste, né? Sim. E aí, se você vai numa esfera estadual, a mesma situação. E vai numa esfera federal, mais ainda. Agora, com a caravana, não vamos pensar que vai ser cafezinho a saída dos nossos colegas a Brasília. Vai ser pelear, vai ser lutar pela classe, vai ser essa politização que também tem que ter da odontologia. Os colegas têm que ter, assim, a questão do discernimento e o esclarecimento que temos que lutar pela classe e que não é individualismo, não é uma situação unitária, e nós temos que ampliar esse entendimento e que cada um lute e defenda. E aí, se está numa Câmara Municipal, se está no município, não se silencie, porque o tempo passa, o tempo vai indo, a pessoa não é bem remunerada, não se sente incentivada, às vezes, de estudar, fazer uma pós, comprar novos materiais, e isso é importante que quem esteja nessa linha mais de frente faça a sua função de defender os cirurgiões dentistas. Sim, e querendo ou não, é uma luta não só por nós profissionais, mas também
aqueles pacientes que vão ser atendidos, porque isso vai acabar refletindo, né, na qualidade de atendimento e tudo mais. Sim. Doutor Luciano, muitas vezes o dentista paga a anuidade do CRO por obrigação e acaba não se envolvendo nas autarquias, nas associações de classe. Qual a importância do envolvimento do profissional nesse meio? Já que o senhor está falando um pouco sobre politização. Ótima pergunta. Bem aquilo que nós havíamos conversado na anterior. O envolvimento nas autarquias pelos cirurgiões dentistas é essencial para o fortalecimento da classe odontológica. Eu respeito isso. Eu também pago a anuidade do CRO. Mas a gente tem que ter desafiar-se. Nós temos que participar, a gente tem que ter a nossa ideia colocada em pauta, fazer um caráter consultivo, opinativo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter uma atuação assim ativamente nas organizações profissionais, que temos uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas que muitas vezes impactam diretamente na vida do cirurgião dentista, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Por exemplo, insalubridade, todos têm direito, isso é lei, mas será que todos cumprem? Cumpre aqueles 20% sobre o salário mínimo? Muito obrigado, chegou a uns 40% sobre o salário mínimo, que o STF deu, mas tem muitos que não ganham isso. Não tem o regulamento da Previdência do INSS, às vezes não está correto, ou pula meses. Então, são situações assim que só nós vamos ganhar forças se nós tivermos uma participação mais ativa dentro dos conselhos, dos sindicatos e das associações que representam a odontologia. Com certeza. Eu acho que ocupar esse espaço, sendo um profissional daquela classe, né, faz com que haja maior visibilidade, né, daquele público, daqueles profissionais, e eu acho que ajuda nas melhorias, nas qualidades de atendimento, até, como você falou, na vida pessoal, na insalubridade, nessa visão de melhores possibilidades de trabalho. Tem colegas, por exemplo, não pela pandemia, mas atualmente, que não trabalham com as melhores formas de EPI de proteção. Inclusive, muitos ficaram doentes, estado padecente, né? E, além disso, esse engajamento, ele promove um networking entre os profissionais muito valioso e o acesso às informações atualizadas das tendências da classe. Às vezes você comenta lá na PL tal, que é um projeto de lei lá do Congresso e do Senado. Tem colega que não sabe o que é isso. Não, é isso. Ah, mas eu também sou do serviço tal, poderia ser. Claro. Então, quer dizer, a pessoa tem que se enganjar, tem que se envolver, pelo menos de uma forma de estar atualizado e informativo, né? E a união da classe ela é fundamental para garantir melhores condições de trabalho e a valorização da profissão junto à população. Nós temos uma discrepância, assim, de uma forma geral, entre o que os médicos ganham e o que os dentistas ganham. Hoje, dentro do mercado de trabalho, são muito mais valorizados nos serviços que são contratados. Isso que eles têm mais de 600 mil médicos a nível do Brasil. Nós temos 420 mil dentistas e muitas faculdades formando, mas a gente tem, assim, 200 mil a menos profissionais e estamos se matando nesse sentido, recebendo salários aviltantes, sofrendo com problemas de saúde, muitas vezes, porque tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que não se alimenta direito, não dorme direito, às vezes não tem família e mais essa situação, do cuidado doméstico, e o tempo está passando. Então, eu acho que é importante ter um sinal, um alerta, para que cada um se engaje naquilo que está acontecendo, que são as reivindicações, as demandas, pontualmente agora aí da Brasília. Por exemplo, eu conheço uma situação bem simples, um deputado, um assessor do deputado federal,
vou falar com ele, ó, o pessoal tá indo lá 26, 27 a Brasília, dá uma atenção, tenta nos ajudar na nossa classe, porque é um trabalho formiguinha. Queira no centro-oeste, queira no norte, queira no sul do país, cada um fazendo um pouco a sua parte, nós vamos somando. E se passa, nós vamos todos ser beneficiados, a classe vai ser muito valorizada nesse sentido. Sim. Então, eu acredito que não pode o cirurgião dentista ele ficar no vácuo e no vazio de só contribuir, pagar a sua obrigação, que é a anuidade do CFO. Ele tem que ir mais, ele tem que participar, até para ele ter vez, voz, respeito e ganhar muito espaço com isso. Sim, eu também acho. Eu acredito que se engajar nessa politização dentro da odontologia é deixar de estar alheio das possibilidades. As possibilidades Perfeito. de melhoria da profissão, das melhorias para a população em si também. Sim. Realmente. Agora, então, doutor Luciano, para já ir encerrando a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos assiste, que o senhor gostaria de passar. Para todos que nos assistem, lembre-se sempre da importância do nosso papel como cirurgião dentistas e cirurgiões dentistas na promoção da saúde bucal e o bem-estar das pessoas. Nós temos uma função social muito grande nesse sentido. Às vezes nós vemos aí tratamentos complexos dando certo, nós vemos situações de reabilitação total, de bocas que são um caos, muito bem, profissionais muito habilidosos, experientes, qualificados. Mas nós acreditamos que, fazendo a promoção e a prevenção da saúde bucal, nós teremos, assim, um engrandecer da nossa atividade profissional. Nunca desistam disso. Sempre pense no melhor para os pacientes e com isso vai vir a nossa credibilidade, a nossa formação de uma carteira de clientes, de amigos, e seremos referência aonde estivermos na saúde bucal da população. Com certeza. Bom, doutor Luciano, então, gostaria de agradecer novamente o aceite do convite. Foi uma entrevista sensacional. Tenho certeza que todos que assistirem, todos que escutarem o nosso podcast vão ficar muito bem esclarecidos sobre todas as questões que nós conversamos. Gostaria de deixar aberto para possíveis oportunidades no futuro também. E no mais é isso. Gostaria de agradecer a todos que assistiram a gente também. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso canal no Spotify. E no mais é isso. Obrigada a todos e até o próximo episódio.